Bom, nós vamos agora para o segundo exame da carta de Paulo aos Efésios. Eu me encontro ainda no verso 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Na nossa última mensagem, eu enfatizei de uma forma toda especial o significado da palavra apóstolo, quer dizer, o fato de que quem escreveu a carta aos Efésios foi alguém que fora enviado, comissionado pessoalmente pelo próprio Cristo e que havia recebido da parte de Cristo uma credencial, mediante a qual dava uma prova cabal, inequívoca, racional da origem divina, tanto do seu chamamento quanto da sua mensagem. O apóstolo Paulo diz que ele havia sido enviado pelo próprio Cristo, quer dizer, ele era apóstolo de Cristo Jesus, ele fazia parte desse grupo seleto que Cristo enviara para estabelecer os alicerces da sua igreja. Em seguida, ele diz que havia sido enviado por Cristo pela vontade de Deus. Por um lado, o apóstolo Paulo está querendo dar uma evidência de que a igreja de Éfeso estava lendo uma epístola que havia sido escrita por alguém que Deus comissionara pessoalmente para o exercício do ministério sagrado, para o exercício do ministério apostólico. Ele está aqui querendo confirmar a sua autoridade ministerial. Mas, consequentemente, nós ficamos diante desse tema fascinante, que é o tema da vontade divina, como discernir a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque, note bem, existe uma vontade geral que se aplica à vida de todos nós seres humanos. Todos nós, por exemplo, devemos nos submeter a algo como os 10 mandamentos, ou os 2 grandes mandamentos da lei do amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Contudo, existe uma vontade específica de Deus que varia de pessoa para pessoa. Uns foram vocacionados por Deus, por exemplo, vamos pensar aqui no campo profissional. Uns foram vocacionados por Deus para o exercício da medicina, outros para o exercício do direito. Sabemos de outros que foram chamados por Deus para uma carreira militar, por exemplo. No caso do apóstolo Paulo, ele chegara à conclusão de que havia sido separado por Deus para o exercício do ministério sagrado. Ele era apóstolo segundo a vontade de Deus. Quer dizer, em algum ponto da sua vida, ele havia chegado à conclusão de que Deus o estava chamando para o ministério de pastor, de mestre e de apóstolo. Então, como discernir essa vontade para as nossas vidas? Outro dia alguém me fez essa pergunta: como é que eu posso saber qual é o meu chamado, qual é o meu ministério? Olha, eu daria as seguintes respostas para você. Primeira delas, note bem, não se trata de uma coisa absoluta, mas que tem o seu valor indiscutível. Procure, de uma certa forma, seguir o seu coração. Porque, em geral, Deus, juntamente com o chamado, nos dá o amor pela obra que Ele está nos chamando para realizar. Ele nos dá a paixão, quer dizer, esse combustível essencial para o exercício de todo e qualquer ministério, que é o prazer de fazer aquilo que nós estamos fazendo para a glória de Deus. Então eu diria para você que você deveria se dedicar àquilo que, caso você não realize em sua vida, vai trazer muita frustração ao seu coração, sabe, na sua velhice. Segundo lugar, eu diria que você deveria obter da parte de Deus uma confirmação quanto à presença do dom específico para o exercício do ministério pelo qual você se afeiçoou. Quer dizer, juntamente com o desejo de fazer alguma coisa para a glória de Deus, você deveria se certificar de que Deus o habilitou para fazer aquilo que você ama. Esse é um outro grande sinal. Há homens, por exemplo, que querem pregar, mas claramente revelam que não receberam da parte de Deus esse chamado em razão da ausência do dom. Isso não significa que
no início, quando recebemos esse chamado da parte de Deus, não tenhamos que enfrentar deficiências até mesmo, por exemplo, com o uso da língua, deficiências, sabe, na hora de falar em público e todo aquele pavor, sabe, que se estabelece, toda aquela, sabe, aquela incerteza, toda aquela dificuldade de falar tudo. Isso ocorre, mas o que nós percebemos é uma eficácia que Deus dá, sabe, e o próprio Espírito gradativamente trabalhando para que possamos falar, sabe, cada vez mais com graça, de forma que a sua igreja seja edificada. Então, leve em consideração o seu coração, leve em consideração a capacitação do Espírito Santo, o talento para fazer o trabalho. Outro bom sinal indicador é o conselho de gente santa, de pessoas que o conhecem, que sabem, que lidam com você e que são capazes de perceber a presença ou não, sabe, do determinado dom do Espírito Santo que você gostaria de ter, ou Deus já até mesmo lhe concedeu para o exercício do ministério cristão. Então, isso pode ocorrer, de Deus colocar pessoas no seu caminho que vão confirmar esse chamado. E por fim, eu diria que você deveria sair em busca de uma eficácia, sabe, de um sinal concreto de que Deus está usando de forma eficaz a sua vida, que pessoas estão sendo abençoadas através daquilo que você está fazendo. E assim então você vai discernindo qual é a vontade de Deus para a sua vida, especialmente nessa área tão essencial que é a área do exercício do ministério cristão.